Uma a cada 8 pessoas vive com obesidade em todo o mundo. Só no Brasil, isso atinge 65 milhões de pessoas. Se incluirmos sobrepeso nessa conta, temos mais de 143 milhões de brasileiros com obesidade. E para uma doença crônica, nós precisamos de tratamentos eficazes. E para nossa alegria, hoje nós estamos entrando numa nova geração e é o que nós vamos comentar com vocês no nosso podcast Endocrinamente. Eu sou Daniela Muniz, endocrinologista. Eu sou Evelyn Ferrari, endocrinologista, e esse é o podcast Endocrinamente. Aqui vamos falar sobre saúde, doença e desmistificar os principais mitos da endocrinologia. Estou muito feliz de estar aqui. Eu também. No nosso primeiro episódio. Esse é um sonho nosso, projetado desde o ano passado e agora, hoje, vai sair do nosso rascunho. Vai sair, se Deus quiser. Acho que a gente podia começar a falar um pouquinho sobre obesidade, explicar essa obesidade como uma doença. Antes de falarmos das medicações, a gente precisa entender que é uma doença crônica e, por conta disso, precisa realmente de um tratamento eficaz. E acho que esse é o grande desafio nosso para conscientizar a população, porque as pessoas não entendem como uma doença. Sim. E o indivíduo portador, muitas vezes, leva um estigma, enfim. E muitas vezes a obesidade é confundida com esse senso de estético de emagrecimento, que são coisas totalmente diferentes. E é uma doença que acarreta várias outras. Sim, várias complicações. Pode estar associado com vários tipos de câncer, doenças cardiovasculares, como infarto, como derrame. E acho que é nosso papel, como médicas, como endocrinologistas, conscientizar a população dessa doença, que atinge proporções pandêmicas, né? O tratamento dela melhora essas outras doenças, bem como as doenças metabólicas, lembrando do diabetes, tão prevalente também. Então, tratando a obesidade, que é uma doença, a gente também melhora e previne outras. Então, por isso a importância da gente falar sobre isso e entendendo como uma doença, a gente começa a caminhar no entendimento da necessidade de tratamento eficaz. Lembrando que a base de todo tratamento para doença crônica, obesidade, diabetes, que é o nosso dia a dia no consultório, ele tem a base ali como a mudança do estilo de vida, atividade física, comer bem, mas um indivíduo com obesidade muitas vezes não vai conseguir isso sozinho sem um suporte. Sem o suporte da medicação, né? Da medicação. E aí acho que esse é o intuito para vocês poderem entender como desmistificar realmente o medo da medicação, porque o que a gente vê hoje quem não precisa não tem medo de usar. E acaba usando muitas vezes por conta própria. E muitas pessoas que realmente necessitam de tratamento não buscam por medo. Então, esse podcast é para você. Por estigma. Então, esse podcast é para você que tem medo, que precisa de ajuda, mas tem medo, não sabe por onde começar. Então, nós vamos percorrer um pouquinho, explicar para vocês, né, sobre as medicações. Sobre as medicações. E acho que antes de começarmos a falar das novas medicações, temos que voltar um pouquinho atrás e lembrar de como tudo isso começou. Exatamente. É curioso que não foi da nossa época, né, Dani? Mas a primeira medicação para a obesidade, ela surgiu em 1947. Então, assim, não é tão antigo assim, né? E durante esse tempo, o que nós tínhamos antigamente eram as medicações que nós chamamos de catecolaminérgicas. Os derivados da anfetamina, né? Que surgiu lá nos Estados Unidos. Exatamente. Que era Mazindol, Femproporex. E o que é curioso é que desde o surgimento até 2011, quando essas medicações foram proibidas para a Anvisa porque o Brasil ele era um dos maiores consumidores do mundo dessas medicações. Para vocês terem uma ideia, o Femproporex, 61% da produção mundial era o Brasil que consumia. E muito desse... Ou seja, mais da metade. Muita gente, muita gente. Só que esse consumo não era com prescrição médica.
havia venda ilegal, comercialização e mercados clandestinos mesmo. A manipulação. Manipulação, essas medicações, elas não eram aprovadas para serem comercializadas, para ser manipulada com outras medicações, e é o que se fazia. Manipulava-se essas medicações com diuréticos, com hormônios tiroidianos, benzodiazepínicos, e essa salada de fruta que faziam foi o que acabou queimando a medicação, porque obviamente com esse uso muitos efeitos colaterais Sim. aconteceram. E aí até que culminou nessa medida em 2011 para não comercialização mais, para proibição, né, desses remédios. E nós ficamos no limbo, assim, por muito tempo, sem ter. E eu acredito assim. Sem ter opções terapêuticas, sem né? ter opções. Então, hoje, quando o paciente, acredito que você vê isso muito no consultório, uma das grandes perguntas que eles fazem, uma das perguntas comuns é: vicia? Remédio para emagrecer vicia? E eu acho que muito desse mito vem daí. Dessa história das medicações para obesidade, porque desde lá, quando surgiram, foi usado de maneira indiscriminada. E uma coisa interessante é que os estudos com essas primeiras medicações foram estudos muito pequenos. Muito pequenos. Com 110 pessoas, e a segurança do uso dessas medicações era uma segurança por 12 semanas, era o uso por 12 semanas. Só era liberado por 12 semanas. Então, imagina, Dani, que nós temos uma doença crônica e que as primeiras medicações só eram aprovadas para serem usadas 12 semanas. Então, eu entendo e vejo como nós também realmente não tinha opção de como ajudar esse paciente, né? Claro que é uma coisa também importante a gente falar, por que não tinha estudos? E a gente entrando um pouco num outro lado, não havia um interesse grande da indústria, porque essas medicações elas não tinham patente, já tinha sido quebrada a patente, eram medicações de baixo custo, então não foram desenvolvidos novos estudos para que pudessem realmente voltar no mercado, serem comercializados. Então, nós ficamos assim sem opção. Sim, e no Brasil tivemos essas medicações de 2003 a 2011. E nessa leva também teve a sibutramina. É a medicação que tem um registro mais antigo que ainda utilizamos. Você usa bastante? Eu tenho um perfil de paciente no consultório que responde bem. E aí aquilo que a gente entra na individualização, na necessidade de individualização. Eu não... em 2011 foi quando eu formei, né? Então, assim, eu não entrei, não cheguei a prescrever essas medicações catecolamínérgicas. Mas a sibutramina faz parte, sim, da minha rotina. E interessante que em 2011 teve todo um auê com a sibutramina. Com aquele estudo que mostrou um aumento de mortalidade por arritmia, por doença cardiovascular. E esse estudo foi um estudo feito para segurança cardiovascular. Então, eram pessoas com problemas do coração. Pegaram pessoas de alto risco, né? Então, para vocês entenderem, para a gente poder saber se a medicação é segura, se tem uma segurança cardíaca, a gente coloca justamente no estudo pessoas de um alto risco. E foi o que aconteceu com a sibutramina. Então, tanto é que ela hoje a gente tem algumas contraindicações e são justamente só para a gente não entrar em detalhes, mas são justamente as pessoas que têm um risco cardiovascular mais alto, a gente acaba não prescrevendo, mas para um paciente jovem é uma excelente medicação custo-benefício, mas lembrando que é importante para a segurança consultas frequentes, aferição de pressão, frequência cardíaca, mas por um tempo era a medicação que nós tínhamos juntamente com o Orlistat. O Orlistat foi em 1999. Um ano depois da sibutramina. Então, ficamos por um tempo só com essas duas medicações. E aí, só para a gente entender, em 2016, somente em 2016, que foi aprovada a liraglutida, foi a primeira medicação para tratamento
crônico de obesidade. Até então, os estudos maiores que eram com a sibutramina eram estudos de 2 anos. 2 anos. Então, às vezes o paciente, quanto tempo vou usar essa medicação? Olha, o estudo é por 2 anos, nós vamos te acompanhar. Então, entenda que foi só a partir de 2016, então, Dani, só a partir de 2016 a gente começou a realmente ter estudos baseados, um tratamento baseado em ciência crônico. Para tratamento de uma doença crônica. Para tratamento de uma doença crônica. Então, acho que foi a partir daí que a gente começou realmente a ter mais opções para o tratamento. E por isso que essa conversa hoje, quando a gente dissemina informação sobre tratamento de obesidade, por isso que mudou. A gente tem que entender de onde vem esse medo e por que nós estamos falando de uma nova geração. Porque nós temos estudos grandes hoje, né? Mostrando a segurança a longo prazo. Hoje, uma das coisas que você sempre pergunta para mim, e quando eu vou parar? Né? Acredito que para você também. A ideia, claro que isso vai ser muito individualizado, mas a ideia é a gente entender, é uma doença crônica, então nós vamos precisar de tratamento para a vida toda. Se vai ser remédio ou não, nós vamos decidir. E acho legal falar desse tempo que a gente ficou só com essas 2 medicações, a sibutramina e o orlistat, que eram medicações com uma eficácia não tão expressiva. Então, eram medicações que auxiliavam perda de peso, mas esse número não era tão grande quanto as novas medicações. Exato. E, além disso, eram medicações com muitos efeitos colaterais. Muitos efeitos. Então, juntou a pouca eficácia com excesso de efeitos colaterais e veio esse preconceito que muita gente tem para o tratamento farmacológico da obesidade e do sobrepeso. Nós ficamos, então, assim, 5 anos ali sem ter medicação, mas só para as pessoas entenderem. Quando a liraglutida, nós estamos falando da substância liraglutida, foi lançada com o nome Saxenda. Na verdade, ela já era comercializada no Brasil com o nome de Victoza. Mas a liraglutida na dose de 1,8, ela era aprovada realmente com o nome de Victoza, aprovada para o tratamento de diabetes. E realmente só em 2016 que foi comercializado o Saxenda, através do estudo que mostrou a eficácia para pacientes com obesidade sem diabetes. E aí por isso que às vezes gera aquela confusão dos pacientes, mas espera aí, é para diabetes ou para obesidade? Eu que não tenho diabetes vou poder usar essa medicação, né? Então, vem primeiramente daí. Primeiramente Victoza para tratamento de diabetes, mas depois viram que foi eficaz para pacientes sem diabetes e foi lançado... Eficaz para perda de peso. Para perda de peso, para pacientes sem diabetes. E aí foi lançado o Saxenda. E aí, chegamos ao que nós temos hoje disponível de mais novo até hoje, né? Que é a semaglutida. E o que a gente espera com a liraglutida, então a liraglutida ela tá no mercado desde 2010, então tá no mercado americano, no mercado brasileiro desde 2011, com a Victoza, e desde 2016 o Saxenda. Ela é um análogo de GLP-1, então a perda de peso dela vem daí. E o que a gente espera dessa medicação? Os estudos, eles são grandes, são estudos por mais de 56 semanas, e a gente tem uma redução média de 8% do peso corporal. E é uma medicação com alguns efeitos colaterais, né? Enjoo, que você tem visto? Náusea. Então, isso é uma coisa importante a gente falar, que o que mudou também? Que hoje, inclusive, a gente fala dos tratamentos para padrões alimentares. Hoje a gente começa a ter opções de tratamento para padrão alimentar. A sibutramina é uma medicação basicamente anorexígena. E tem uma frase que eu gosto, que é isso, gente, tira sua fome. Você vai ingerir a medicação e ela vai inibir a fome, vai inibir o apetite. Mas eu gosto muito da frase que fala assim, quem não come não aprende a comer. Então, quem não tem fome não aprende a comer, né? Então, a gente tem hoje outros padrões alimentares que nós identificamos. E quando a gente separa por padrões alimentares, a gente vê que hoje nós temos outras opções. Quando a gente fala dos análogos de LP1, a liraglutida e agora a sema, nós tratamos um dos padrões alimentares, que é o hiperfágico, né? Lembrando que aquela pessoa do pratão. A pessoa que come um
tão grande volume, mas a gente percebe também que ajuda naquele beliscador também, porque muitas vezes a pessoa belisca porque ela não está saciada. Então, Aham. essas são medicações que não tiram a fome, mas dão a Saciedade. saciedade. Então, eu como, eu tenho aquela sinalização de que eu tô cheia. Então, a gente começa a ter, eu vejo como um tratamento mais fisiológico da obesidade, mas isso mas não é só isso, né? A gente precisa de mais coisas, não é só o remédio. Uhum. É aquela história de tratar pacientes diferentes com medicações diferentes. Exatamente, não dá para colocar todo mundo numa receita de Aham. bolo. E é isso que acontece quando a gente banaliza o tratamento, quando a pessoa faz por conta própria, pega a receita do amigo. Então, só para a gente retomar um pouquinho, a semaglutida, então falamos da lira e agora a semaglutida, que é uma outra classe dessas medicações, Que também foi uma medicação que surgiu para tratamento do para diabetes. diabetes. Então, é famoso como Ozempic inicialmente. Então, para diabetes veio com o nome comercial de Ozempic. Em 2018. E no ano passado, agosto do ano passado, foi Chegou, né? chegou no Brasil o Wegovy, que é aprovado em bula para tratamento de obesidade. E como demorou para chegar essa Demorou medicação? muito aqui Ela no foi Brasil. aprovada pela Anvisa em janeiro de 2023. Então, imagina, Um ano e um ano e meio meio. para ser comercializada aqui. Então, entendam, antes com o Ozempic a canetinha chegava só até 1 miligrama, que é o que o estudo mostra de benefício para o paciente com diabetes, mas para a pessoa sem diabetes com obesidade, a canetinha ela chega a 2,4 miligramas. Nós enfrentamos muitas pessoas, enfrentamos alguns desafios no tratamento da obesidade. Às vezes o paciente fala, nossa, mas eu estou usando a semaglutida, não perco peso, mas Que dose? qual dose você usou? E aí, às vezes, a pessoa ficou só realmente no 1 miligrama, não chegou a titular ao 2,4, que é a dose Uhum. realmente que mostrou essa eficácia maior em relação à perda de peso. Mas os efeitos colaterais, realmente, a gente percebe que vem avançando e que os efeitos colaterais, eles têm sido melhorados com essas medicações. Então, inicialmente com a lira, a gente tinha um pouquinho mais de náusea, um pouquinho mais de efeito gastrointestinal, as aplicações eram diárias, surgiu a facilidade da posologia com a aplicação semanal, com um pouquinho menos de efeito colateral, mas eu não sei na sua prática, tem ainda pacientes que a gente não consegue progredir dose. Não é isso que a gente fala, não tem uma receita de bolo. Tem paciente que fica com dose baixa, tem paciente que dose baixa não, a gente precisa realmente de Tem paciente que dose baixa responde super bem, responde né? super bem, né? Então existe realmente uma individualização do tratamento e tem paciente que não responde. Sim. E aí nós tivemos também a chegada, não me lembro exatamente quando foi o Contrave, mas nós tivemos a comercialização do Contrave, que é uma outra medicação para um outro padrão alimentar. Aham. Acho que antes de passar para o Contrave, é importante a gente falar que a semaglutida foi uma grande virada de chave no tratamento da obesidade. Então, os estudos com a semaglutida, enquanto lá atrás a gente falou de um estudo com 110 pacientes, Imagina, aqui foram mais de 17 mil é pacientes. muita É gente. muita gente. Demonstrando uma segurança, demonstrando uma eficácia. E além disso, a redução média do peso com o uso da semaglutida na dose de 2,4 é de 15,2%. E a gente tem que lembrar que um dado bem importante, Dani, para a gente poder remitir o diabetes, o pré-diabetes, uma perda de 15%, a É gente capaz. já tem uma grande aumento dessa chance, né? Então, olha só que legal, a gente começa a ter medicações que vão aumentar essa potência de emagrecimento, podendo inclusive até regredir algumas Será que doenças a gente vai poder instaladas. falar em cura do diabetes? Quem sabe um dia, Eu né? acho que não. Acho que vai ser muito mais uma O remissão. tipo 2 pelo que a gente entende da fisiologia da doença, que, enfim, a gente vai realmente. A gente pode até comparar com o resultado que a gente tem com a cirurgia bariátrica.
a gente não vê cura, a gente não fala de cura por cirurgia, né? Eu acredito que muito na remissão da doença, porque ela é multifatorial. E um dos grandes motivos, além dos estudos serem muito robustos, muito grandes, que nos dá muita segurança, além dessa eficácia, que é o dobro da liraglutida, uma outra coisa que tornou a semaglutida a grande virada de chave são os efeitos extras, além do peso. Exato. Então, a semaglutida, ela mostrou uma redução de risco cardiovascular. Foi a primeira medicação para perda de peso que mostrou redução de risco. Até então, a gente tinha medicações com aumento de risco cardiovascular. Eu acho bem importante a gente falar disso, porque não é só emagrecer. Nós estamos com a perda de peso, melhorando realmente a saúde e diminuindo uma das principais causas de mortalidade hoje, que são as doenças cardiovasculares. Exato. Então, isso não é muito falado, né? Muitas vezes a pessoa tem um medo da medicação, isso que eu falo, a pessoa que mais se beneficiaria tem um medo, um receio. Mas veja bem, a gente trata a obesidade, os estudos mostram que o paciente com a perda de peso vai ter uma redução de mortalidade cardiovascular, sem contar em todos os outros benefícios que a gente vê em relação à autoestima, aptidão física para fazer as pequenas disposição. Então, realmente está sendo para mim, e acredito que para você também, para endocrinologistas que hoje trabalham com obesidade, é muito prazeroso tratar. Eu acho que o grande desafio é a questão de custo, né? E, claro, existem pacientes, nós estamos falando que realmente da parte boa, mas existem pacientes que ainda não respondem a essas medicações, mas a gente não pode desistir, porque é sobre isso. Nós estamos realmente numa nova fase com novas perspectivas de tratamento. Falando em novas perspectivas e vamos tratar pacientes diferentes, com medicações diferentes, acho que a gente pode entrar no Contrave agora, né? No Contrave. O Contrave ele foi aprovado pelo FDA em 2014. Logo depois foi aprovado pela Anvisa, também demorou muito para chegar. Chegou no ano passado. Foi o ano passado, eu acho que foi abril ou maio do ano de 2024. Então, 2024 nós tivemos 2 lançamentos para a obesidade. Sim. Um tempão não tínhamos medicações. Ficamos 17 anos sem nenhum lançamento. Sem nada. 2019, Lira. 2016. Foi 2016 o Saxenda, o ano passado, 2024, Contrave, com o Wegovy. Lembrando, para a gente falar de segurança, que antes de 2024, nós tivemos o lançamento do Belviq, da lorcacerina, que foi uma medicação que foi comercializada, mas ficou muito pouco tempo no Brasil, foi suspensa. E para vocês que têm um receio de medicação, eu acho interessante a gente falar brevemente para os pacientes entenderem como que é essa coisa dos estudos, como são essas fases. Então, todo ensaio clínico, todo estudo que envolve medicação, ele tem 4 fases. Então, a primeira fase é usar aquela medicação em indivíduos saudáveis, para eu ver a via de administração. Vai ser injetável, vai ser oral, aplicação diária, aplicação semanal. Inclui pouquíssimos pacientes, em torno de 100 pacientes. A segunda fase, eu vou usar indivíduos para o qual aquela medicação vai ser indicada. Então, aí, vou usar indivíduos com obesidade. Também um número pequeno de pacientes, em torno de 100 a 300 pacientes. E nessa fase, ele vai definir a dose, a melhor dose para aqueles indivíduos. E a fase 3? A fase 3 de estudo é a fase grande, com 10 mil, 15 mil pessoas, e aqui a gente avalia eficácia e segurança. E só depois dessa fase 3, a indústria pode colocar aquela medicação para a agência de determinados países. Então, só aí eu posso colocar a determinada medicação para o FDA, para a Anvisa, para ver se vai ser aprovado ou não. Só que não acaba por aí. Tem a fase 4 de estudo, que é a fase de farmacovigilância, que é no momento em que milhares de pessoas estarão usando a medicação, que é o momento que a medicação está sendo comercializada. E esses estudos continuam em andamento, continuam avaliando como está sendo efeitos colaterais, resultados das pessoas utilizando. Tem uma outra coisa que é importante, as pessoas usarem medicações para obesidade, sobrepeso, prescritas por um médico.
porque na presença de efeito colateral é nossa função como médicos Exatamente. Informar para o laboratório, informar para o estudo esse efeito colateral. Eu tive com a Lira, foi uma paciente com uma reação adversa, uma urticária, então eu tive a oportunidade de reportar a parte médica, Legal. né? Então, e eles dão muita assistência, eles né? dão muito suporte, muita assistência, dão esse feedback, pegam o nome do paciente e vai estudar. Então, mesmo após comercialização, o paciente, a medicação, ela continua sendo vigiada, né? Então, com a lorcarcerina foi isso que aconteceu. A medicação foi aprovada, mas acho que questão de não sei se aqui acho que foi uns 3 meses, 4 meses. Rapidamente a medicação foi suspensa. Então, hoje, então, 2024, tivemos esses 2 lançamentos e esse ano tem a previsão da chegada da tirzepatida. Então, para falar um pouquinho o que esperamos dessa nova medicação do Contrave, é uma redução média de 11,5% do peso, também com alguns efeitos colaterais. E interessante falar que aqui é um outro perfil de paciente. Outro perfil. Enquanto os análogos de GLP-1, você falou muito mais do padrão hiperfágico, do pratão, aqui é aquele paciente com comer mais emocional, com comer por impulso, craving por comida. Então, foi uma grande... uma coisa muito boa que aconteceu no tratamento da obesidade, que aqui a gente passou a ter uma medicação específica para essas pessoas. Lembrando que a gente pode, inclusive, a gente separa por padrões e a gente pode, inclusive, trazer um episódio para vocês sobre padrões alimentares, né? Eu acho que fica até como tema, se for realmente do interesse, comente, dê como sugestão pra gente, mas a gente pode ter uma mistura de padrões, e às vezes a gente pode fazer essa associação de medicações, né? Então, temos hoje, medicação para o comer emocional, para o comer hedônico, que nós chamamos, padrão hiperfágico. E interessante que o paciente pode migrar de um padrão para o outro durante o tratamento. A gente percebe, né, com a experiência que nós vamos adquirindo com essas medicações, a gente percebe como o paciente muda, né? Então, é por isso também eu friso essa importância de ter esse olhar humano para aquele indivíduo que está ali com obesidade, porque a gente muda. A nossa saúde, ela não é estática, ela é dinâmica. Isso que torna tudo tão interessante, né? Exatamente. E para esse ano temos a chegada da tirzepatida. Famoso, conhecido como Mounjaro, né? A gente só precisa também, como fator de confundimento muitas vezes, é que assim como a liraglutida, a semaglutida, inicialmente foram lançadas para diabetes com nomes comerciais diferentes, o Mounjaro em bula, ele é aprovado para diabetes. E vai chegar pra gente na dose inicialmente 2,5, 5 miligramas. Acho que com o lançamento do nosso podcast ele vai estar bem fresquinho. Juntamente com a chegada. Na mesma semana, quem sabe. Juntamente com a chegada do Mounjaro. O que a gente pode esperar é uma redução dos efeitos colaterais que nós tínhamos com a semaglutida. E lembrando que ele é um pouco mais potente realmente, porque nós tínhamos na semaglutida é um agonista do GLP-1, um análogo do GLP-1, e agora a gente vai ter um outro hormônio intestinal, imitando um outro hormônio intestinal que é o GIP. Então a gente chama de duplo agonista ali, uma dupla ação. O que muita gente pensa que é uma caneta com 2 medicações dentro, e não é. É uma única molécula capaz de ativar 2 receptores. E para o tratamento da obesidade e sobrepeso, vai ter o nome de Zepbound. E realmente os resultados são excelentes. Tem uma redução de mais de 20% do peso inicial, comparado com algumas técnicas cirúrgicas. 30%, 32% dos pacientes com o uso da tirzepatida de 10 miligramas vão perder 25% do peso. Isso é incrível. E esse resultado nós só tínhamos realmente com a cirurgia bariátrica. Mas é importante a gente falar que nós estamos falando muito aqui para vocês de dados de estudo, gente, mas, Dani, eu não sei se isso é na sua prática. Claro que a gente fala aqui 10% de peso, 15%, 20%, 25%, mas obviamente
que isso foi o que desenhado para o estudo ali. Nós temos pacientes que usaram medicações com uma potência, que teoricamente teriam uma potência menor, mas que perderam peso Sim, maior. existem bons respondedores, né? Nos estudos e na nossa prática. Isso também tem a ver com a aderência à outra base do Sim, que é tratamento, essencial. que é o estilo de vida, a alimentação. Então, aí vem a importância de estar acompanhado, orientado, porque bem como o uso das medicações, o acompanhamento ele também faz muita diferença. Quando você está supervisionado, quando o paciente está supervisionado, ele tende a traçarmos metas juntas. Enfim, isso é um outro fator que leva a um melhor resultado do paciente. Uhum. E para finalizar a tirzepatida, é interessante falar dos efeitos extras do peso. Então, esse ano, a tirzepatida foi aprovada para tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono. Olha só que Então, é uma legal. medicação excelente. Acho que teremos boas experiências com ela. E a Anvisa, recentemente, Dani, foi acho que tem umas 3 semanas, esse mês aconteceu da Anvisa exigir que essas medicações, análogos de LP1, sejam, não só os análogos, a tirzepatida provavelmente Aham, também vai entrar, sim. é, vai ter a exigência da receita De retenção de de receita. O que você retenção. achou disso? Dani, depois que quando a gente vê esse histórico de obesidade, né, Dos desse histórico dos tratamentos, né? tratamentos, Aham. a gente vê que é uma medida uma medida muito cuidadosa, uma medida cautelar muito cuidadosa, para que não aconteça com essas medicações a mesma coisa que aconteceu com as medicações catecolaminérgicas. A banalização do tratamento foi o que fez essas medicações saírem do mercado. Então, eu vejo como algo muito positivo para os pacientes eles realmente entenderem que eles precisam de acompanhamento e com o acompanhamento nós vamos minimizar os efeitos colaterais. E aí a gente não quer perder essas medicações, né? Nós A não. gente não quer perder e a gente não quer perder queimar essas medicações com quem não tem indicação. E a gente não quer, Exatamente. eu acho que muito auê em cima dessa normativa da Anvisa foi pensando no mercado negro, como aconteceu com os derivados anfetamínicos lá atrás. Mas acho que nesse momento é necessário. Nesse momento é necessário. Necessário, porque nós temos comercialização dessas medicações manipuladas, medicações, inclusive, que são promessas ainda de chegar no Brasil, que estão em fase 2 de estudo e que já estão sendo prescritas em É, clínicas privadas. Então, é esse cuidado que acho que essa medida vem para proteger os pacientes que realmente precisam da medicação para que eles não percam a oportunidade. Porque quando nós começamos a ver a mudança e o impacto da vida do paciente que trata a obesidade, que se permite tratar, que é um bom respondedor à medicação, realmente seria assim, muito triste a gente, sim, né, perder por essa por banalização. essa banalização, bem isso. E temos medicações para chegar nos próximos anos, que acho que vai possibilitar o médico e o paciente decidirem juntos qual a melhor medicação. Então, a gente partiu do momento em que não Tínhamos tínhamos nada. opções, e Uhum. eu acho que a gente vai chegar no momento que a gente vai poder escolher. E isso é incrível, né? Seja pelo custo, seja pelo padrão alimentar, realmente é muito prazeroso ver essa Aham. evolução. Acredito que ano a ano nós teremos novos lançamentos. A própria semaglutida, nós já temos um estudo com a semaglutida oral, né? Que é Hoje uma ela, dose bem diferente da do que a gente semaglutida para tem, diabetes. então que mostrou A uma perda de peso mais de 15%. Então, um excelente resultado, Sim, uma medicação oral. E temos nessa linha de tratamento dos análogos de LP1, de é, agonistas de GIP, vai seguir essa linha sim. tendendo cada vez mais reduzir os efeitos colaterais para que seja mais E tolerável melhorar a eficácia, a melhorar ainda mais, eficácia. né? Temos algumas medicações que estão em fase 2 para 3 de estudo, a fase 2 já foi aberta, que é a retatrutida, que é o que a gente chama de análogo triplo. Então, além de inibir o GLP-1, o GIP vai inibir também o Tá glucagon, bom. com a maior resposta terapêutica até então nos estudos, né? Uma perda de quase 25% do peso corporal. Imagina.
E tem a CagriSema, também fase 3 de estudo, fase 2 já foi aberta. É uma fase 3 bem longa, já está com 68 semanas de segmento, uma perda de peso também maior que 20%. É isso que é legal, né? Porque muitos estudos continuam correndo, mostrando essa segurança a longo prazo, né? Então, são medicações que podem sim ser usadas por muito tempo. É, isso que a gente tem com as novas medicações. Então, a gente passou por períodos difíceis, por períodos que não tínhamos opções. Foram mais de 17 anos sem lançamento de nenhuma medicação para obesidade. E com as novas medicações, nós podemos esperar uma boa resposta. São medicações eficazes, são medicações seguras, tanto pelos estudos quanto pelos efeitos colaterais, que no geral são leves e bem controlados. Então, esperamos dessas novas medicações coisas muito boas. E eu acho que a gente está chegando finalizando o nosso primeiro podcast. A ideia é ficar um gostinho de quero mais mesmo, né, Dani? Para que as pessoas compartilhem esse episódio com as pessoas. Eu vejo que muitos pacientes que realmente precisam, têm esse receio de usar a medicação. Então, a gente precisa realmente... esse podcast nosso surgiu desse desejo nosso, de né? expandir tudo de isso, expandir né? esse conhecimento, porque fica tudo ali guardado, né? E a gente precisa realmente de aumentar essa conscientização sobre desmistificar muita coisa da endocrinologia. Tem muita coisa pra gente falar aqui. E acho que uma coisa pra gente fechar, que não é só medicalizar a perda de peso, não é só usar um remédio para isso. A gente está falando de doença, de obesidade, de sobrepeso. Então, esses pacientes precisam ser acompanhados por um médico que seja capaz de individualizar o tratamento, de manejar os efeitos colaterais e para ter um bom resultado. A gente está falando de medicação, né? Mas não é que às vezes a pessoa tem a ideia, nossa, mas eu não quero. Isso o paciente ele tem. Hoje em dia o paciente participa muito do tratamento. Ele pode decidir. Sim. Ele pode decidir não usar medicação, mesmo com toda a informação que nós vamos dar, obviamente. Mas ele vai decidir o momento dele. Mas entendam, o endocrinologista, ele não é só o responsável por medicalizar o tratamento da obesidade. Você precisa ser visto, o paciente precisa ser olhado, investigado por as doenças associadas as doenças associadas, e a gente vai respeitar muito esse tempo. Então, eu vejo, Dani, eu não sei se você compartilha da mesma opinião, mas o que... Obviamente, junto com essas novas medicações, o que faz o paciente ter realmente um resultado melhor é esse olhar humano. Sim. A conexão que ele tem com o seu médico, essa relação de confiança, as pessoas precisam de pessoas, né? Então, acho que isso realmente faz toda a diferença no tratamento de doenças crônicas. Hoje estamos falando de obesidade, mas temos outras doenças crônicas. Então, eu acredito que não é só sobre medicamento. E é por isso que você não deve usar o remédio sem acompanhamento. Perfeito. Eu acho que é isso. Finalizamos nosso primeiro episódio. Que bom que saiu do rascunho, né? Saiu. Se você gostou desse episódio, você pode compartilhar, dar um like, deixar sugestão nos comentários, encaminhar para um amigo que precisa saber desse tema e nos dar... Esperamos vocês no próximo episódio. Até o nosso próximo episódio.